Hoje o nosso quadro de saúde veio visitar o consultório do Dr. Carlo Ville, ele que é o nosso consultor da área de oftalmologia. Nós vamos falar hoje sobre as cirurgias. E eu tenho certeza que vai ser mais uma daquelas aulas que o nosso público gostou tanto, viu, Carlos? Muito porque obrigado. Realmente depois de conhecer o teu centro cirúrgico, muito bacana, e nós queremos saber o que é que acontece lá dentro agora, né? Então, tá bom, eu estava conversando com você já um pouquinho antes da gente começar aqui, falando que uma cirurgia que tem feito muito sucesso são as cirurgias para tirar o óculos da pessoa que já passou dos 40, né? Principalmente aquelas pessoas que têm hipermetropia. Então, a hipermetropia é um tipo de grau que atrapalha a gente para enxergar geralmente de perto. Mas quem tem esse grau, o olho da gente tem um mecanismo para controlar o grau e cuidar do grau. Então, geralmente a pessoa não sente muito esse grau até os 40 anos. Sabe que tem uma brincadeira que as pessoas que fazem 40 anos, vamos lá na festa, né, e tal, dos 40, sempre tem um engraçadinho que dá um óculos de perto. Então, é bem isso mesmo, né? Então, assim, mas quem tem hipermetropia, o que acontece? Começa a ficar ruim de perto e depois de um tempo fica ruim perto e longe. Daí isso atrapalha muito a vida da pessoa. Então eu tenho gente que eu já operei que falou assim, ó, eu estava viajando, perdi os óculos e acabou a viagem, porque ele não enxergava mais de longe, não enxergava de perto, não podia assinar nada, né? É verdade. E a maioria dessas pessoas consegue fazer uma cirurgia para melhorar isso. Então a gente hoje tem duas opções, a cirurgia com o laser, que funciona muito bem para a maioria dos casos, e a gente pode também em algumas pessoas implantar uma lente que é como se fosse uma cirurgia de catarata, e essa lente ela faz com que a pessoa consiga enxergar longe e perto sem os óculos. Então isso tem se feito no mundo todo, né? Aqui em Joinville não é novidade, mas tem muita gente que não sabe que pode fazer isso, né? Então é uma cirurgia que realmente funciona muito bem e deixa as pessoas que têm essa hipermetropia muito felizes, né? Qualquer pessoa pode fazer ou existe alguma contraindicação? Não, assim, às vezes a pessoa já usa, né, um óculos muito forte, ou já tem alguma outra cirurgia. Então, assim, normalmente as pessoas que têm hipermetropia, elas, se não tiverem a córnea muito curva, elas podem fazer e o resultado é muito bom. Assim, então uma pessoa que não consegue enxergar mais, ela vai conseguir enxergar de longe e vai conseguir enxergar de perto. Só às vezes as letras muito pequenininhas, uma bula de remédio ou quando tem pouca luz, que a pessoa pode necessitar um óculos para ver. Mas assim, 95% do tempo ela fica sem os óculos, né? Essa que eu falei é com o laser, né? A lente, ela vai ficar para sempre, é isso que você falou, é que nem uma lente de catarata. Porque geralmente a gente vai pôr a lente em pessoas que já estão mais para frente, lá passou dos 65 ou dos 60, ou que tem uma história de catarata na família, porque daí se eu fizer o laser e logo depois ela tiver catarata, ela vai, digamos, perder uma cirurgia, né? Então, agora uma pessoa mais nova, com 50 e poucos anos, que os familiares só tiveram catarata com 80, a gente faz o laser na maioria das vezes e funciona bem. Isso depende muito do médico. Tem médico que fala assim, não, paciente com 50 anos eu já faço a lente. Mas eu avalio muito a história da pessoa, se as pessoas da família tiveram catarata cedo ou não. Então isso, cada paciente tem que ser avaliado separadamente, mas as duas cirurgias funcionam muito bem, né? E, por exemplo, existe, né, uma geração toda que fez já uma cirurgia na época que não era laser, né? Como é que funciona com essas pessoas? Porque então essa cirurgia era a cirurgia que a gente chamava de RK, era a ceratotomia radial. Então a maioria das pessoas que fez isso e tinha miopia acabou ficando com hipermetropia com o tempo, porque aquela cirurgia, assim, a previsibilidade dela não era tão boa quanto do laser. Então essas pessoas podem fazer a cirurgia de laser, sim. E eu já fiz implante de lente nessas pessoas, porque todo mundo, essa é uma coisa assim que tem médico, a maioria das pessoas não tem uma experiência grande
para colocar uma lente de catarata em quem já fez essa cirurgia. Pois é. Mas existem lentes que funcionam muito bem, né, e melhoram bastante a visão da pessoa. Né? Que é a tua paixão, né, Carlos? Operar é o que a gente gosta de fazer. E que bom, né, que a nossa cidade já tem essa condição de fazer, né, o local próprio, profissionais maravilhosos, super competentes, mas aí a gente fica com aquele medinho, né? Quanto tempo eu vou ter que sair do meu contexto para poder fazer uma cirurgia dessa? Quanto tempo, doutor Carlos? Normalmente, sim, o laser, em 2, 3 dias a pessoa já tem uma vida normal de novo, na grande maioria dos casos, né? Digamos aí 95% das pessoas, eu geralmente opero as pessoas na sexta-feira, segunda-feira elas estão praticamente normais, né? A cirurgia com implante da lente, ela geralmente também, assim, no dia seguinte a pessoa já está enxergando bem. Ela tem que ter um pouquinho mais de cuidado do que o laser, mas também hoje, como essas cirurgias são feitas sem ponto, né, sem sutura, ela é muito segura. Antigamente a pessoa ela ficava muito tempo sem poder fazer esforço, tudo. Essa cirurgia não, a gente já consegue liberar o paciente para as atividades mais rápido, né? A única coisa assim que entrar em água de mar, de rio, que pode causar uma infecção, a gente pede para a pessoa não fazer durante uns 15 dias. Mas normalmente ir para academia, essas coisas, na semana seguinte já consegue ir, né? Bacana. Acessível a todos? Sim, a cirurgia, eu falo para as pessoas assim, às vezes com 2, 3 óculos, a pessoa paga a cirurgia, né? Verdade. Porque o óculos, depois dos 40, fica um óculos caro, né? Esse óculos multifocal é um óculos de alto custo. Então, geralmente, a pessoa acaba tendo até uma vantagem econômica, né? Fora que a gente quer um de cada cor, um de cada modelo, um de cada... Bacana. Não existe, então, nenhuma contraindicação. Todo mundo pode fazer. Não, assim, passou dos 40... Não, contraindicação, assim, existem pessoas que a gente muda a cirurgia. Por exemplo, aquilo que eu falei, se a córnea for muito curva, às vezes impede de fazer o laser, mas a gente pode fazer o implante da lente, né? Então, assim, e às vezes a gente pode ter que fazer uma mistura das cirurgias, fazer o implante da lente e daí corrigir. Às vezes a pessoa tem muito astigmatismo, que a lente não conseguiu corrigir 100%, a gente pode ter que fazer uma complementação, digamos assim, com o laser depois do implante da lente, né? Mas daí... Mas isso resolve. Daí. Você também resolve. Isso. Legal. Ótimo. Muito obrigada, Obrigado, né? Pela... você. Obrigado por terem vindo me visitar aqui. Pois é, a disponibilidade, sempre arriscando a sua agenda para nos atender, sempre com muita alegria, né? E os nossos telespectadores gostam muito da tua forma de explicar, e já estamos assim... com muitas perguntas e muitas questões que vamos trazer para que você possa bater esse papo gostoso com a gente. Obrigada. Muito obrigado, então. Prevenir ainda é o melhor remédio e cuidar dos nossos olhos, da nossa visão, é fundamental. Saúde dos olhos com o Dr. Carlo Ville.